Hoje, 16 de outubro de 2024, funcionários do IBGE fazem paralisação de 24 horas. Lula envia ao Congresso o projeto de lei que aumenta a pena para crimes ambientais. Com apagão, São Paulo contabiliza mais de R$1 bilhão em prejuízos no setor de varejo e serviços. Alvo da Polícia Federal por desvios na educação da Bahia é apadrinhado de Elmar. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, fizeram nesta terça-feira 15 uma paralisação de 24 horas contra um conjunto de decisões da presidência do órgão ocupada pelo economista Márcio Postman. A principal crítica da categoria é a criação da Fundação Pública de Direito Privado IBGE+, que pode vender pesquisas para o mercado. A categoria realizou um ato na região central do Rio de Janeiro. No entendimento de Bruno Pérez, diretor do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, a nova fundação colocaria em risco a autonomia da instituição e a confiabilidade das pesquisas. O sindicato acusa o presidente de não conversar com a categoria nem com outros membros da própria diretoria. Bruno Pérez afirmou que, caso não haja abertura de diálogo, os trabalhadores estudam fazer uma greve de mais dias a ser decidida na próxima semana em assembleia. Produção de grãos no Brasil deve atingir recorde de 322 milhões de toneladas em 2024 e 2025. Quem traz mais detalhes sobre esses dados é Ailton Moreno. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, estima um crescimento recorde de 8,3% na produção de grãos do Brasil para a temporada 2024-2025, chegando a 322,47 milhões de toneladas. O aumento representa um acréscimo de 24,5 milhões de toneladas em relação à safra anterior. O levantamento divulgado nesta terça-feira 15 aponta um crescimento de 1,9% na área cultivada, totalizando 81,34 milhões de hectares. A produção de arroz terá uma área 9,9% maior, com destaque para o centro-oeste e o sudeste. A região sul, principal produtora de arroz, também ampliará a área de cultivo com a expectativa de colher 12 milhões de toneladas, retornando aos níveis da safra 2017-2018. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, formalizou nesta terça-feira, dia 15, o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei que aumenta a punição para pessoas que praticam crimes ambientais. Entre os delitos estão desmatamento, a mineração ilegal e a responsabilidade por provocar incêndios florestais. Em discurso, Lula afirmou que envia o projeto para ser mais duro com as pessoas que não respeitam a questão ambiental. O objetivo do governo é que o texto seja aprovado em breve no Congresso. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, frisou a importância do endurecimento da punição para esse tipo de delito no país. Segundo ela, trata-se de uma ferramenta para desencorajar a prática de crimes contra o meio ambiente. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O apagão, que já dura mais de 3 dias na cidade de São Paulo, tem gerado prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços, além da população em geral. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo calcula que as perdas brutas somam cerca de R$1 bilhão e 650 milhões de reais até o momento. No caso do varejo, o prejuízo foi de pelo menos 536 milhões de reais nos dias em que parte dos agentes do setor ficou sem funcionar. No caso dos serviços, as perdas somaram mais de R$1 bilhão. O prejuízo, no entanto, pode ser maior. De acordo com a federação, nos finais de semana, o comércio de São Paulo tende a faturar em média R$1 bilhão e 100 milhões de reais por dia, enquanto os serviços têm receitas de R$2 bilhões e 300 milhões de reais. A entidade atribui à Enel a responsabilidade pelas perdas econômicas de estabelecimentos como mercados, restaurantes, farmácias e lojas do varejo.
Israel priorizará interesse nacional em resposta ao Irã, afirma Netanyahu. Quem traz mais informações é John Lima. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país levará em consideração a opinião dos Estados Unidos, mas determinará sua resposta ao Irã com base em seu interesse nacional. O comentário foi feito após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertir Israel contra ataques às instalações nucleares e de petróleo do Irã, temendo uma escalada regional e o aumento dos preços da energia. Netanyahu assegurou à Casa Branca que qualquer resposta israelense será direcionada a alvos militares, após o Irã ter lançado quase 200 mísseis em retaliação a um ataque israelense em Beirute, que resultou na morte do líder do Hezbollah e de um general iraniano. Segundo o jornal americano, as declarações do primeiro-ministro israelense durante uma ligação com Joe Biden foram recebidas em Washington com alívio. Com informações para o Rádio Notícias, John Lima. A Caixa Econômica Federal fará alterações nos financiamentos para imóveis de até R$1.500.000 a partir de novembro e passará a exigir um valor de entrada maior dos compradores. A medida vale para a linha de empréstimo mais usada, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. O banco passará a financiar a compra ou a construção individual de imóveis que tenham valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$1.500.000. A partir de novembro, a Caixa só financiará até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante SAC. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de até 80% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. Na prática, isso significa que os compradores precisarão dar um valor maior de entrada no imóvel. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Vacina contra a hanseníase está sendo testada no Brasil. O Brasil é o segundo país com maior número de casos da doença no mundo, atrás apenas da Índia. Quem explica pra gente é Lademir Filipim. Uma vacina inédita para a hanseníase será testada no Brasil pelo Instituto Oswaldo Cruz. Chamada de Lepvax, a vacina será a primeira para a doença avaliada no país durante testes clínicos. A autorização para o começo dos testes foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. O laboratório de hanseníase do IOC atua na pesquisa e no atendimento a pacientes no âmbito do Serviço de Referência Nacional em Hanseníase junto ao Ministério da Saúde. Com alta capacidade para realizar estudos clínicos, o laboratório conta com equipe multiprofissional e estrutura para análises imunológicas e moleculares. O Brasil é o segundo país com maior número de casos da doença no mundo, atrás apenas da Índia. Em 10 anos, de 2014 a 2023, foram quase 245 mil novas infecções, segundo o Ministério da Saúde. Apenas em 2023, foram 22.773 novos casos. Cercada por preconceito, a hanseníase é uma doença negligenciada que pode provocar lesões graves na pele e nos nervos. Para tratamento disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença tem cura. Porém, muitos casos são identificados com atraso, quando já existem danos que prejudicam a qualidade de vida e a capacidade de trabalho dos pacientes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira 15, que apura desvios de recursos destinados à educação, o deputado estadual Marcinho Oliveira, do União, é o casca de bala do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, do União da Bahia. As informações são do portal Metrópolis. O apelido foi dado pelo próprio deputado estadual baiano em uma homenagem a Elmar nas redes sociais, com imagens dos dois em momentos de trabalho e de lazer, incluindo reuniões familiares durante as festas de fim de ano.
ano. Elmar é padrinho político de Massinho. Durante o primeiro turno da eleição municipal, por exemplo, os dois viajaram por cidades da Bahia para apoiar os mesmos candidatos. Nas investigações, a Polícia Federal afirma que há fortes indícios de fraude à licitação realizada pelo município de Santa Luz para contratar a empresa que prestaria o serviço de transporte escolar naquele município. Santa Luz é reduto político de Massinho. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.